Olá, que bom estar aqui com você novamente no nosso Melhor da Vida. E, gente, ao ar livre, olha a tranquilidade desse lugar e a beleza desse lugar, então. E nessa paz que hoje a gente vai começar o nosso programa falando de um assunto que traz uma beleza muito grande, uma beleza assim numa transição da fase da vida. Além da beleza, traz também um pouco de turbulência nisso tudo, que é a adolescência. Vamos falar um pouquinho de adolescência, vamos falar também de orientação vocacional. E como convidado hoje, nós vamos ter uma pessoa que já esteve no nosso programa. Nesse ano de 2025, ele já participou, se não me engano, no segundo programa nosso de entrevista, que a gente falou sobre relacionamento, falamos também sobre comunicação. E ele, psicólogo, coaching, trabalha com psicoterapia, trabalha com projeto de vida e de carreira, trabalha também com orientação vocacional. Gilberto, seja bem-vindo no nosso Melhor da Vida e sempre um prazer conversar com você. O prazer é meu. Olá, Cris, olá, Luciano, olá, telespectadores. Então, hoje estamos aqui para falar de um assunto que deixa os pais de cabelo em pé e esses filhos preocupados o que vai ser da minha vida daqui para frente. Então, é isso aí. Obrigado pelo convite de falar sobre essa temática tão importante. E, Cris, a adolescência ela é um fenômeno que não é tão antigo. Se a gente for pegar na história, 100 anos atrás não se falava de adolescência. Pois é, isso é bem interessante, porque além de ser um fenômeno, a gente vê assim, que a adolescência é uma fase complexa de transição. Sim, também. Exato. Que ela assim, traz muitas mudanças além dessa fase, que traz mudanças físicas, emocionais, mudanças hormonais. Então, assim, eu gostaria que você falasse para o nosso telespectador um pouquinho disso tudo, desse histórico, do que é essa adolescência. Então, como eu disse, a adolescência, antes ela não existia, porque não havia transição entre a infância e a fase adulta. Por quê? Porque as leis de trabalho elas eram mais frouxas, digamos assim, não tinha a obrigação da escolarização, esse jovem está na escola, muitos trabalhavam com os pais, então essa vida adulta vinha muito rápido. Eles tinham que partir para o mercado de trabalho com 14, 15 anos. De uns tempos para cá, tudo isso foi mudando, as leis foram mudando, a obrigatoriedade de entrar na escola. Então foi definido como esse período de tempo entre a infância e a fase adulta, o chamado período da adolescência, que a Organização Mundial da Saúde ela traz como de 10 a 19 anos, hoje em dia ela tem aumentado um pouquinho, a gente vai falar mais para frente. Exatamente. E esse período é um período de transição, Então, como eu disse no início, o jovem fica um tanto quanto perdido, porque são mudanças físicas, hormonais, psicológicas, da formação da identidade desse jovem. Então, tudo aquilo fica muito confuso, não só para ele, quanto para os pais também. Dentro desse contexto tudo, a gente vê que esses jovens vivenciam alguns lutos, Gilberto? Sim. Como que é isso? Então, os lutos, tem uma psicanalista argentina que eu gosto muito, que é a Berasturi, ela tem um livro Psicologia Normal, inclusive se os pais encontrarem esse livro eu recomendo muito a leitura. Olha aí, gente, a dica. E ela fala de 3 lutos. Quais são eles? Por que luto, na verdade? Porque luto a gente pensa geralmente como a morte, mas não é só na questão de morte. É uma transição. É uma transição de um período geralmente turbulento da vida que a pessoa precisa elaborar aquilo que está acontecendo. Então, um dos lutos é o luto do corpo infantil. Então, a adolescência ela se inicia com a puberdade. E o que é a puberdade? A maioria sabe o que é a questão dos hormônios. Então, começam a crescer os pelos no corpo dos homens, os seios das meninas, a questão da maturação dos genitais, a voz do menino começa a mudar nesse período, inclusive, a gente pode falar mais para frente dos grupos em relação ao bullying e tudo o que acontece nesse período. Então essa transformação gera um luto, porque o jovem ali não está preparado para isso. E de repente o corpo começa a modificar, vem aquele estirão, de repente está pequeno, acordou lá, está... Parece... E tudo muito rápido, E tudo muito rápido. É uma fase rápida que acontece. Exatamente. Isso, Então esse é o primeiro luto, o luto do corpo infantil. Quais são os outros 2 lutos? O luto dos pais da infância. Por que isso? Porque até determinada idade, até mais ou menos uns 10, 11 anos, a criança ela vê os pais como heróis.
Então ela olha para aquele pai, para aquela mãe, e tudo que eles falam é a lei. Eles não vão, muitas vezes, bater de frente, não, eu vou obedecer porque eles estão corretos, eles sabem o que falam e tudo mais. A partir desse momento, o jovem começa a questionar. Ele vê que os pais não são infalíveis, que os pais erram, que os pais fazem muita mancada na vida, e eles começam a ter essa percepção dos adultos. E a partir disso, vem muitas vezes a rebeldia adolescente. Então esse adolescente começa a se revoltar, né, com essa família, e também gera um estranhamento para os próprios pais. Sim, estão acostumados a um ciclo, né? Sim. E de repente se vem, né? O Luciano vai ficar bem interessado hoje no nosso programa. E daí, de repente, vem essa coisa assim desse adolescente estar nessa turbulência e traz para a relação, né, entre filhos e pais isso tudo. Né? Exatamente. E o último luto, só para complementar, é o luto desse papel infantil. Então, de repente, havia a criança, ele estava naquele papel infantil e, de repente, já tinha que entrar na vida adulta. E como é que eu vou lidar com isso ali, o jovem se pergunta. Então, gera essa preocupação, essa angústia. Porque para algumas coisas, os adultos querem que ele seja criança, ele se considera adulto. E para outras, o contrário. Então, ele fica tudo nessa confusão. Então, são esses 3 lutos que essa psicanalista fala que é importante os pais entenderem para lidarem com esse adolescente. Para compreender. Isso. Gente, já viram que o programa vai ser bem interessante hoje, né? Então, não saia daí que a gente volta já já. Vai construir ou reformar? Nós, na Maronese Casa e Construção, temos de tudo, do alicerce ao acabamento, com entrega rápida. E não é só isso. Oferecemos também produtos para jardinagem. Para a sua casa temos utilidades, louças, panelas, utensílios de cozinha e produtos de cama, mesa e banho. Para as crianças, papelaria e brinquedos educativos, bicicletas, triciclos e muito mais. Lembrando que aqui na Maronese Casa e Construção, a entrega é rápida e a qualidade é garantida. Se você busca uma vida sem limitação e entende que na realização dos seus sonhos, ficar parado nunca é uma opção, prazer, nós somos a Realice, uma empresa de soluções de crédito que entende muito de gestão e planejamento, com soluções personalizadas e seguras que cabem no seu bolso e te ajudam a sair da paralisia financeira, seja para comprar sua casa, trocar de carro ou dar o fôlego que a sua empresa precisa. Realice, o dinheiro sempre a seu favor. De volta com o nosso melhor da vida, no melhor lugar que tem, né, Gilberto? Na natureza. E, Gilberto, nessa fase a gente vê muito uma oscilação de humor, né? É muito grande essa oscilação de humor. E também uma busca pela aparência de estarem bem. Então, o adolescente, ele quer ser diferente e, ao mesmo tempo, ele quer ser igual. Então, existe um sentimento de pertencimento, né, a grupos. Ele quer se inserir em algum grupo. Existe um desejo muito grande. Sim.
Existem grupos que vão trazer coisas boas para esse adolescente, mas existem grupos que podem trazer perigos. Sim, né? exatamente. Então, qual que é o alerta disso tudo para os pais que estão nos assistindo agora? Perfeito, Cris. Então, o jovem nessa formação da identidade, ele quer realmente estar num grupo. Porque nós humanos, nós precisamos estar num grupo, ninguém vive sozinho. E nesse momento que ele deixa o lar, no sentido de não ter tanta essa proximidade com a família, ele vai buscar geralmente na escola ou nos grupos que o rodeiam ali para se integrar, para ter os mesmos gostos. E tudo isso traz muita dificuldade para alguns jovens, outros se adaptam muito fácil. Né? Mas hoje em dia, principalmente por conta das redes sociais, por conta do bullying, que está muito mais intenso, esse jovem muitas vezes sofre, né, com tudo isso. Como que eu vou encaixar num grupo? Por conta dessa questão da aparência, né, ele quer se mostrar, né, tem aquela questão Bonito, do sexo né? oposto, do relacionamento ali também, de se mostrar para outra pessoa. Então começa a fase do se relacionar. Então, a menina tá bonita, o menino tá apresentável. Daí entra aquela questão da voz, né? O menino tá lá falando com a voz grossa, de repente afina a voz, os amigos já começam a caçoar. Nossa, isso é para eles o fim, É o né? fim, É o sim. fim. Então, isso é muito terrível ali naquele momento. E as redes sociais, elas acabam hoje em dia potencializando essa questão. E dessa preocupação dos pais, porque a gente fica pensando, criamos os filhos, tudo bem com os valores e tudo mais, de repente eles vão para o mundo, de certo modo. Como é que ele vai interagir nesses grupos? Que grupo que meu filho, minha filha vai cair? Né? Vai ser um grupo bom, um grupo que traz boas lições, bons valores, ou é um grupo deturpado que vai levar para o mundo das drogas, né, da criminalidade? O que é muito fácil nessa fase, né? Exato. Eles são muito influenciáveis, Exato. né, Gilberto? Essa influência ela é Tanto muito pro grande, bem quanto tanto pro para o mal. mal, Exato. né? E por que isso acontece? Porque se eles chegam num grupo e eles percebem que se eles fizessem o contrário daquilo, eles não vão ser aceitos. Então, muitas vezes eles passam por cima de valores que eles tiveram em casa, de certo modo, só que estão um pouco fragilizados ainda, por conta dessa constituição da identidade, e daí eles topam entrar numa enrascada muitas vezes. Então é importante que os pais, nesse momento, estejam muito atentos ao que está acontecendo ao redor desses filhos. Né? Quais os grupos que eles estão frequentando? Né? É um grupo, por exemplo, tem grupos de igreja, grupos de entidades, grupos esportivos, enfim. Se é algo que traz saúde, que traz lições morais Boas, interessantes, né? boas, incentivar. Não vai lá, um grupo de oração, alguma coisa assim. Se for o contrário, se perceber que dentro daquele grupo tem maus elementos, pessoas que já são um pouco deturpadas assim, em relação aos princípios, cuidar e podar. Né? Porque o jovem não tem muito discernimento nesse momento por conta dessa questão de encaixar num grupo. Então, cabe aos pais realmente serem um pouco mais firmes nesse sentido, para que o jovem também perceba, pera lá, não é esse o caminho que eu... E até existe uma meio disputa de poder desse jovem com o pai. Também. Né? Tipo assim, o pai, não quero que você, né, conviva com fulano. Ah, não, mas eu vou fazer isso. Sim. Não tem também isso? Sim, né? é muito comum. E acontece desafiando aquele luto que eu falei antes, Claro. né? O luto da imagem dos pais. Meu pai não entende nada, minha mãe não entende nada. Então eu vou entrar, vou sair com fulano, com fulano. Tá todo mundo ultrapassado, né? Exatamente. Nessa hora todo mundo é antiquado e eu que tenho a razão em tudo ali, né? E isso é importante, gente. O quanto é importante você olhar para o seu filho. Você saber aonde seu filho está, você saber com quem seu filho está falando, você saber o que o teu filho está fazendo. E tem uma discussão também daqueles pais que chega até os pais. Ah, teu filho fez isso. Não, meu filho não. Então, assim, da gente dar um olhar crítico e dar credibilidade. Porque se alguém traz alguma coisa que a gente acha que ele não está fazendo, pode ser que em grupo ele esteja fazendo. Sim. É isso, né, exatamente. É isso mesmo que você trouxe, Cris. Às vezes a gente recebe o alerta, nós como pais recebemos o alerta de alguém, muitas vezes não damos ouvidos àquilo lá e aquilo lá é imprescindível para essa educação do filho também. Então, nessa fase, a gente fica muito atento, os ouvidos sempre alerta do que está acontecendo com os nossos filhos. Vamos para o intervalinho e voltamos já já?
Tem firmeza para todo dia. Que tal um mignon suíno para o almoço? Para o jantar, picanha suína no ponto. Firmeza. Quem experimenta, recomenda. Hoje estamos aqui no município de Serranópolis para apresentar essa belíssima propriedade. Ela está a 4 quilômetros da cidade, em média aproximadamente 41 mil metros. Olha o atrativo, olha a riqueza que a natureza nos traz. Ela está bem próximo da cidade. Venha conhecer, está na Corretora Seleto. Hoje vou mostrar para vocês alguns modelos de tênis performance, tênis caminhada também, para uma corridinha leve e também aqueles tênis para você correr, maratona. Então, nós estamos com uma linha muito legal, o New Balance, ASICS, a linha total da Olímpicos. Tem tênis muito show. Vocês têm que vir para o Planeta Esporte, provar, leva o seu condicional, testa em casa. Com certeza você vai gostar muito. E temos condições especiais. Você pode fazer um tênis em 10 vezes. Quer dizer, uma parcelinha pequena. Você compra com certeza o seu tênis sonhado. Palavra-chave: conexão. Conexão com o passado. Conexão com a natureza. Conexão com o futuro. Equilíbrio e harmonia em celebração a novas experiências. É tempo de renascimento, crescimento, força e paz. Um conceito que nutre o corpo, mente, a alma e enriquece a experiência humana. É tempo de renascimento, crescimento, força e paz. Em meio a um ambiente acolhedor que enaltece o seu estilo de vida, a autenticidade é a chave para resgatar o verdadeiro significado de viver bem. Maori, esculpido pelo sopro da natureza. Gente, de volta no nosso melhor da vida. Nós estamos num lugar lindo, mas assim, o tempo tá com uma carinha meio de chuva, sabe? Tem uma nuvem aqui em cima, então se de repente começar a chover e a gente sair correndo, vocês já sabem, né? A gente vai achar um lugarzinho bem aconchegante para nós. Gilberto, voltando a falar da adolescência. Então, hoje a gente vê uma adolescência que não está nesses parâmetros da OMS, né? Sim. Que é a Organização Mundial da Saúde, como você bem trouxe, que fala dessa adolescência entre 10 e 19 anos, mais ou menos. A gente vê pessoas, né, de 30, de 40 anos, vivendo com os pais, morando com os pais. E ainda vivenciando esse período de transição. Sim, né? Exato. E a gente vê que isso é uma consideração bem comportamental dessas pessoas. Muitas vezes no consultório a gente trata isso como uma adolescência tardia. Sim. Né? Então eu queria que você explicasse para o nosso telespectador como que essa demanda chega no consultório. Ok, Cris. Então é importante deixar claro, como a Cris trouxe, que existe hoje em dia a denominação da adultescência, né? Que é esse adolescente que estende esse período por mais tempo, muitas vezes até os 40 anos permanece em casa. Às vezes até mais. Às vezes até mais.
E por que isso acontece? Muitas vezes por realmente não ter passado por esses lutos. E como é que ele passaria com uma forma mais saudável? O que os pais às vezes contribuem negativamente para a permanência desse adolescente? A questão da superproteção, muitas vezes. Porque assim, é uma via de mão dupla. Os pais com o adolescente em casa, com o jovem em casa, depois nessa adolescência, ele tem uma companhia, ele não consegue, como pai ou como mãe, passar por aquele período e entender que o filho cresceu e aquele velho clichê, né? Foi criado para o mundo e não para a própria família, para si mesmos ali. Então, assim, existe essa dificuldade dos pais em colocar limites, em estabelecer rotinas, para que esse jovem, no caso, conforme vá crescendo, possa sair de casa, né? Possa conquistar o seu espaço. Então, muitas vezes, esse adolescente ali, ele tem medo. Como é que vai ser lá fora sem essa ajuda dos pais? E muitas vezes essa ajuda está permeada pela questão financeira. É que os pais eles vão dar o teto, vão dar o alimento, eles vão pagar a maior parte. Lavada, a roupa lavada, na hora. Exato, caminha arrumada. Então tudo isso é cômodo. Né? Quem que olhando assim não gostaria de permanecer num ambiente assim? Então aquele que tem a consciência de que tem que ter a própria vida, tem que formar a sua própria família, no caso, o seu emprego, né? Esse consegue mais fácil sair desse mundo da família ali. Lógico, você nunca vai perder o contato, o vínculo, né? Obviamente nunca vai perder, sim, claro. Mas no sentido de sair de casa e ter a própria vida. Né? Então, essa é uma dificuldade muito grande e isso acaba se estendendo. E como é que a gente pode fazer, Cris, para que esse adolescente, como é que esses pais podem fazer para que pera lá, vai. Né? Então é isso que eu tinha dito um pouco antes. Atribuir rotinas. Então, dentro de casa, com o que você vai contribuir? Né? Olha, nós temos determinadas despesas. Né? Você está trabalhando em determinado lugar, você vai contribuir com X aqui para dentro de casa. É a obrigação de lavar a roupa, a louça, arrumar a cama. Ter deveres. Ter deveres. Que o quanto antes na vida do nosso filho a gente conseguir estabelecer. Melhor. Porque a gente está preparando esse filho para a vida e para o mundo. Né? Então, existe tudo isso que precisa ser feito por esses pais de adolescentes tardios, né, para que esse filho comece a perceber que ele pode sair para o mundo, mas ele precisa de responsabilidades. A vida adulta ela precisa ser enfrentada de outra maneira. De outra maneira. Vão ter os medos, vão ter os receios, mas a gente tem que desafiar e saber que pode errar. E depois, assim, a gente está vendo todas essas notícias, né? Dos homens matando mulheres, né, toda aquela história que teve do pai matar os filhos. E se a gente olhar isso para trás, vamos dizer, na vida regressa dessas pessoas, foram pessoas que não lidaram com frustração. Sim. Então a gente vê que essas pessoas, elas não lidam, então elas sempre tá tudo ali na mão. Sim. E assim, e uma hora a vida vai cobrar, né? Vai. E a dificuldade dessas pessoas se inserirem. Sim. Porque os pais também não são eternos, né, Sim, Gilberto? exatamente. Existe um tempo Sim. que eles vão estar ali, né? E essa frustração, Cris, ela está muito presente hoje em dia por conta do quê? Como tinha uma geração passada dos pais que geralmente era uma sociedade que o pai trabalhava e a mãe ficava em casa cuidando dos filhos. Patriarcal. Patriarcal. Isso foi mudando com o tempo. Então esses filhos que foram criados por esses pais tiveram uma educação mais rigorosa, mais rígida, sem aquele afeto do pai, né? Era diferente. E quando essa geração que foi criada por esses tipos de pais cresceu e teve seus próprios filhos, eles buscaram dar para essas crianças uma educação diferente. E muitas vezes é uma educação que não poderia se frustrar. E por isso ocasiona tudo isso. Então, muitas crianças de hoje em dia não sabem lidar com a frustração porque os pais fazem tudo para elas. Exato. É aqueles livros de autoajuda, né? Não posso falar não para os meus Exato. filhos. Então, assim, ter muito cuidado com isso. Gente, tá começando a querer chover aqui. A gente vai pro intervalinho e volta já já, hein? Desde 1999, o Escritório Águia é referência em Medianeira e região. Serviços de alteração e baixa de empresas, contabilidade, análises tributárias, folhas de pagamento e e-social, também para empregadas domésticas. Abertura e orientação para empresas MEI,
certificados digitais, declaração de renda para pessoas físicas e empresas, regularização de obras. Escritório Contábil Águia. Tem firmeza pra todo dia. Churrascão bom tem que ter ancho suíno, né? E aquele queijinho coalho pra acompanhar. Firmeza, quem experimenta, recomenda. Somos 8 bilhões de pessoas e não há uma igual à outra. As experiências, o DNA e a forma de ver o mundo. Crescer não é uma tarefa simples. Exige esforço, disciplina, vontade de evoluir. No Colégio Bertone, encontramos desafios que nos fazem ser melhores, corajosos. Cada momento deve ser vivido no seu respectivo tempo. Há tempo de brincar, de estudar e de se divertir. Nosso ensino é orientado à individualidade, às necessidades cognitivas e afetivas dos nossos estudantes desde a infância. Há 15 anos, o Bertone tem a certeza de estar no caminho certo. Por isso somos reconhecidos como ensino de alta performance. Entre as 50 melhores escolas do Brasil e um dos grupos educacionais do sul do país que mais cresce. Somos assim, um Bertone para cada momento. Tecnologia original? Aqui tem. Preço bom? Também. Se você acha que já conhece todas as lojas do Paraguai, espera até ver isso. A Intershop é uma loja de 39 anos de história, trazendo tudo o que você quer em produtos importados. Somos representantes oficiais da JBL, temos a única seleção high-end da fronteira, linha completa da Apple, o que há de melhor em perfumaria e tudo o que você precisa para equipar a sua casa. Aqui você encontra qualidade, procedência e o melhor preço. Vem conhecer e aproveitar nossas ofertas exclusivas. Intershop, a loja certa para suas compras no Paraguai. Gente, saímos correndo. Lembra que eu falei para você que qualquer coisa que se você visse a gente correndo, começou a chover. Olha, faz 15 dias que não chove. Hoje, que a gente veio nesse ambiente, chove, gente. Mas enfim, tudo bem. Agora a gente já está protegido aqui. É como a adolescência, de uma hora para outra as coisas mudam. As coisas mudam. E a gente tem que saber lidar com isso, né? O importante é que você sempre esteja com a gente. Então vamos dar continuidade, que o Gilberto estava falando, então, né, como acalmar esses pais com os filhos nessa fase. O Luciano já começou a prestar atenção ali, né, Luciano? Você já lembrou da Duda. Então, Cris, os pais buscam geralmente um auxílio de um profissional na área, um psicólogo ou outro, né, por conta disso. O que está acontecendo com o meu filho nessa fase, né, desde a fase da adolescência e às vezes até essa extensão que o filho está em casa já há muito tempo. Então, como agir em relação a esse jovem? Então, muito passa por aquilo que eu trouxe, né? Atribuir responsabilidades para esse jovem, para esse filho, né? Você colocar ele com... o mundo adulto está ali, você sabe o que você vai fazer da vida, estimular, escutar. Então, apresentar, por exemplo, pessoas para esse jovem, a questão da escolha da profissão. Então, no meio disso tudo, da turbulência da adolescência, existe a questão profissional. Né? Como é que vai fazer? Né? Pois é, e a gente vai falar sobre isso, porque eles são imediatistas. Sim, né? Exato, eles querem tudo para ontem. E daí os pais, nesse momento, se desesperam. Meu Deus do céu, meu filho, né, ele não sabe o que é da vida, ele está em casa, eu vou ficar com ele aqui para sempre, ele só fica no celular, só fica nas redes sociais. Então, a partir disso, é importante para os pais estabelecerem limites para esse jovem e mostrarem que existe um futuro que precisa ser enfrentado. Vão ter os medos, os receios, mas aquilo faz parte. Aquilo ali vai trazer algo para a vida desse jovem que vai fazer muito bem para ele. Também. Né? E você colocou uma coisa assim que eu acho que é bem importante, a gente está voltando a falar um pouquinho dela. Nisso tudo você colocou desses pais ouvirem esse adolescente. Porque o que acontece, gente? Às vezes você pensa assim, as pessoas chegam e falam assim, meu Deus, Cris, não sei o que fazer com meu filho ou com a minha filha. Eles estão assim, perturbadinhos e tal. Mas assim, eles não param para ouvir esse adolescente, eles não param para conversar com esse adolescente. Sim.
né? E isso acho que também chega para você, é Sim. muito comum, né? Sim. E o que eu digo geralmente para esses pais, Cris? O mais importante são duas coisas que eles podem fazer. Escutar, serem bons ouvintes e serem bons questionadores. Então, o filho ou a filha traz algo, novidade da escola, o que aconteceu, me conta um pouquinho a respeito, ou teve uma mudança de comportamento, entender o filho naquele momento, se ele quiser ficar um pouco mais isolado, espera o tempo dele, depois vai lá, olha, se coloca à disposição para escutar o que aconteceu e perguntar, posso te ajudar em alguma coisa, a dificuldade que você está enfrentando, como é que a gente pode lidar com essa situação, trazer exemplos de vida também desses pais, que é muito importante para o jovem. Então o jovem muitas vezes ele quer escutar, mesmo tendo essa revolta, por dentro, eles não querem perder o amor dos pais. E é muito importante, como é que foi a constituição dos pais, que os pais também passaram pela adolescência? Como é que foi para eles, como é que foi a escolha de uma profissão, a saída de casa. Então, muitas vezes, esse jovem vai se basear naquilo que os pais colocam. Ou as pessoas ao redor, né? Um tutor, um amigo da família, alguém que seja um exemplo, né? Esse jovem também pode seguir. E os pais devem sempre incentivar essa busca. Isso é bem importante, gente. Sempre que a gente fala em educação, a gente fala, não é o que você diz, é o que você faz. O exemplo, vocês não têm noção como o dia a dia, o que teu filho observa em casa, as atitudes que ele observa, que você tem, vão fazer diferença na vida dele. Muitas vezes as pessoas pensam assim, meu filho não está nem aí para mim, né? Eu faço isso, ele não se importa. Gente, lá no futuro você vai ver o seu filho, naquele momento ele te viu. Sim. Ele vai, de alguma maneira. De alguma maneira ele vai trazer isso, né? E isso que você falou também das histórias, de você sentar, de você contar, do teu filho saber que você também passou dificuldades. Sim. Né? Sim. Que você também teve problemas. Não foi fácil também. Claro. O quanto isso é importante. Então, assim, vamos refletir um pouquinho sobre isso. Vamos para os comerciais e vamos voltar logo para o nosso último bloco. Vai construir ou reformar? Nós, na Maronese Casa e Construção, temos de tudo, do alicerce ao acabamento, com entrega rápida. E não é só isso. Oferecemos também produtos para jardinagem. Para sua casa temos utilidades, louças, panelas, utensílios de cozinha e produtos de cama, mesa e banho. Para as crianças, papelaria e brinquedos educativos, bicicletas, triciclos e muito mais. Lembrando que aqui na Maronese Casa e Construção, a entrega é rápida e a qualidade é garantida. Se você busca uma vida sem limitação e entende que na realização dos seus sonhos, ficar parado nunca é uma opção, prazer, nós somos a Realice, uma empresa de soluções de crédito que entende muito de gestão e planejamento, com soluções personalizadas e seguras que cabem no seu bolso e te ajudam a sair da paralisia financeira, seja para comprar sua casa, trocar de carro ou dar o fôlego que a sua empresa precisa. Realice, o dinheiro sempre a seu favor.
último bloco do programa, né, Gilberto? A gente já vai ficando assim, né? Porque passa muito rápido. Acho que eu adoro ficar aqui com você, então isso daqui para mim é muito rapidinho. Igualmente. E Gilberto, vamos dizer assim, esse universo, né? Ele é do imediato. Então é tudo aqui agora, né? 1 ano para esses adolescentes é muito tempo. Muito tempo. Né? Eles nem pensam. Então, assim, eles querem assim, eu quero ser magro, é para hoje, né? Eu não quero mais ter espinhas no rosto, é para hoje. Sim. Eu quero ser bem-sucedido. Então, existem todos esses questionamentos. E como eles são, essa vivência no aqui e agora, a gente vê muitos adolescentes que não são preocupados com o futuro. Uhum. O que deixa os pais Mais de cabelo em preocupados, pé. Sim. Né? Os pais ficam numa ansiedade. Sim. E aí que entra esse trabalho que você faz de orientação vocacional. Isso. Então explica para nós como que funciona. Ok. Cris, o trabalho de orientação vocacional basicamente não é para dizer para o jovem, olha, é determinada profissão que você vai seguir. É para que esse jovem passe a olhar para si mesmo em relação a tudo aquilo que ele sabe fazer, por exemplo, tem o conhecimento, uma habilidade, os hobbies que ele gosta, as disciplinas na escola que ele tem mais afinidade, e também para ele entender aquilo que ele não gosta. Porque muitas vezes, e muitos jovens chegam na clínica com medo de escolher a profissão errada. E eu sempre falo, o importante é ter a consciência daquilo que está sendo escolhido. Não tem problema entrar numa universidade e de repente, opa, pera lá, não gostei de determinada coisa e fazer uma mudança de rota. Porque eu digo sempre que é muito cedo para o jovem, geralmente no Brasil, lá no exterior é um pouco diferente. O jovem, ele entra mais tarde, ele tem mais possibilidades, mais generalista no começo de uma faculdade para depois escolher para onde vai caminhar. Para se direcionar. Já no Brasil tem mudado um pouco, mas ainda está muito naquela. Com 17, 18 anos, o que eu vou fazer no Enem, para que curso que eu vou me matricular, vou me inscrever. Então tudo isso gera essa pressão. E o medo é daquele negócio, né? De que vou escolher isso. E tem pais que diz, pensa bem que é para a vida toda. Exato, não é? exato. Tem e vem uma pressão dos pais. Porque além da pressão interna do próprio jovem, tem essa pressão externa. Eu sinto, Cris, que com o tempo essa pressão dos pais elas tem diminuído. Porque se a gente for pegar antigamente, os pais queriam que os filhos fossem médicos, advogados, dentistas, engenheiros, psicólogos. Então as profissões mais clássicas. Por quê? Porque era aquilo que dava uma segurança quando você se formava. E hoje o mercado de trabalho ele está muito mais concorrido. E existem muito mais áreas, muito mais amplo isso. Então eu percebo que os pais estão com essa tendência de estimularem os filhos a perceberem quais são os gostos deles e às vezes é uma área totalmente diferente daquelas tradicionais. Então dentro desse trabalho é para o jovem conhecer quais são os valores que ele tem, né, essas questões das habilidades e qual o caminho que ele pode seguir a partir de um projeto de vida. Então o que ele quer para a vida dele? É só entrar num determinado emprego por status, é por dinheiro? Quem que está influenciando essa visão de mundo dele? Né? E o que realmente, internamente, ele quer? O que ele deseja nesse momento. O desejo dele. Né? Então, o estímulo dentro de um processo de orientação vocacional é justamente isso. O jovem e também os pais entenderem qual é esse desejo e caminhar em prol dele. Né, dentro desse projeto de vida. E a partir disso o jovem consegue tirar um peso das costas, porque ele percebe que, pô, pera lá, eu estava querendo determinada coisa, mas aquilo ali não tem nada a ver comigo. E daí muda a rota, muitas vezes vai ter uma escolha muito mais assertiva e vai seguir, né, o rumo da vida adulta. De uma certa maneira, esse jovem ele consegue dividir essa carga, né? Porque ele consegue dividir com os pais, que vão estar entendendo esse processo dele. E também por estar fazendo esse trabalho, né, Gilberto? Exatamente, que é um trabalho de autoconhecimento, basicamente. Né? Então, a partir dali, gera esse fortalecimento, esse autoconhecimento, ele vem mais forte para o jovem. Né? Então, e também auxilia em relação às questões do cotidiano dele. Como é que vai lidar com um grupo, né? Como é que eu vou lidar com a pessoa que eu vou me relacionar, com esses pais, como é que eu vou trazer isso? Então, está tudo permeado dentro de um processo assim. Que legal, gente. Que interessante, né? Olha, gente, orientação vocacional é muito importante quando chega esse momento do seu filho fazer escolhas. É uma maneira a mais, é uma ferramenta muito poderosa a mais que vai ajudar. Pessoal,
Infelizmente, né, quero me despedir de vocês. Eu quero primeiro agradecer, né, que nós estamos no Parque Farroupilha, em Matelândia. O pessoal aqui nos recebeu muito bem. Estava lindo lá fora, mas tivemos que correr de uma chuvinha. Então, agradecer a eles por ter deixarem tudo organizado para nos receber, né, e falar da beleza também desse lugar. Então, se você tiver a oportunidade, venha conhecer também. Sim. E sobre a adolescência, eu acho que a gente ainda vai ter muita coisa para falar, né? Falar do jovem, da sexualidade, de relacionamento, né? A gente vê muita adolescente se relacionando muito cedo, né? Tendo responsabilidade, mas isso a gente vai ter que fazer num outro momento. Então, esperamos a sua participação. Se você tem alguma dúvida, ligue para nós. Você sabe, nosso número sempre vai estar na tela. E, Gilberto, que mensagem que você quer deixar? E eu já quero te agradecer, né? Porque é sempre um prazer te receber. Obrigado. E acho que a gente pode falar mais disso mais vezes. Sim, com certeza. Agradecer mais uma vez o convite de falar dessa temática tão importante e falar para todos os jovens, para todos os pais, para os pais principalmente que escutem esses filhos, que questionem esses filhos e para que esses filhos possam se abrir para esses pais também. Se eles estão numa dificuldade, não guardem para si aquele problema, aquele dilema, né? Levem para fora, ou busquem, eu preciso, pai, falar com um psicólogo, não consigo falar para vocês, né? Busque uma ajuda, mas não sofra em silêncio, porque a pressão é muito grande. A gente vê que hoje a humanidade está muito carrasca, né, com esse jovem. Então busque ajuda se necessário, porque vai fazer a diferença na vida de todos. Até para esse jovem ter uma saúde mental. Perfeito, né? exatamente, E emocional, principalmente. para poder lidar com tudo isso. A gente ter menos jovens, né, que não sabem lidar com frustração, que não sabem lidar com não. Então, jovens mais saudáveis. Exato. Né? E, gente, a mensagem que eu quero deixar para você nesse finalzinho de programa: amor. Essa é uma receita infalível. Tudo que você for fazer com seu filho, faça com amor. Uma ótima semana, um beijo grande e fiquem com Deus.